Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Gresg. Hoje nós começamos o Precisamos Falar sobre Alcoolismo. Nesse podcast, nós vamos juntos pensar sobre qual caminho a gente pode tomar para enfrentar os nossos vícios. E nós vamos usar como base os 12 passos do Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos é uma instituição, uma irmandade de pessoas que fazem uso problemático do álcool ou já fizeram. E essas pessoas prestam apoio mútuo para conseguir seguir aí nesse caminho de enfrentamento dos vícios. Nós usaremos por base os passos dessa irmandade. Todo o material que a gente vai usar como referência para esse nosso papo está disponível no site dos Alcoólicos Anônimos, que é o aa.org.br. O interessante dos passos é que eles não servem só para pessoas que têm dependência alcoólica especificamente, né? Eles oferecem um caminho bem consistente, bem interessante, para que a gente possa começar a trabalhar na libertação dos nossos vícios. Sejam eles vícios em drogas lícitas ou ilícitas, vícios morais, por exemplo, mentir, falar mal das pessoas. Outros tipos de vício, como vício em pornografia, internet, jogos, vício em comida, enfim, faz parte da nossa evolução, do momento de evolução que nós nos encontramos, que nós tenhamos vícios, né? Então, a gente precisa começar a se conscientizar deles, a entendê-los, para poder trabalhá-los. E por isso a gente acredita que o podcast vai ser bastante abrangente. Então vamos começar falando sobre o primeiro passo, que é: admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Quem se dispõe a admitir a derrota completa? Quase ninguém, é claro. Todos os instintos naturais gritam contra a ideia da impotência pessoal. É verdadeiramente terrível admitir que, com o copo na mão, temos convertido nossas mentes numa tal obsessão pelo beber destrutivo que somente um ato da providência pode removê-lo. Ao ingressar em Alcoólicos Anônimos, logo encaramos essa humilhação absoluta de uma maneira bem diferente. Percebemos que somente através da derrota total é que somos capazes de dar os primeiros passos em direção à libertação e à força. Nossa admissão de impotência pessoal acaba por tornar-se o leito de rocha firme sobre o qual poderão ser construídas vidas felizes e úteis. Esse passo do Alcoólicos Anônimos conversa muito com o autoconhecimento, que nós tanto falamos na doutrina espírita. Entendemos, ao estudar a doutrina, que somos seres espirituais em processo de evolução. Isso significa que nós não somos perfeitos, embora sejamos perfectíveis. Isso é, a gente vai evoluir ao caminho natural de todos nós, alcançar a felicidade, evoluir ao longo das muitas encarnações. Todos temos muito a crescer e amadurecer nesse processo. O estágio de evolução que as pessoas que vivem no planeta Terra, como eu e você, estamos, é como se nós fôssemos uma criança nesse processo. O que significa que, invariavelmente, nós temos defeitos, nós temos nosso lado sombra. A questão é que, por vezes, nós vivemos tentando ignorar as nossas maiores sombras, como se ignorando elas fossem deixar de existir. Isso é, comum, acontece muito, porque é extremamente difícil e doloroso admitir as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos vícios. Não é fácil falar: nossa, eu tenho vício em bebida alcoólica, eu tenho vício em mentira, eu sou uma pessoa viciada em sexo e eu perdi o controle da minha vida para esse vício. Não é nada fácil admitir isso para si mesmo e nem para as pessoas, porque a gente tem medo do julgamento, e não só do julgamento externo, como do nosso próprio julgamento de nós mesmos ao admitir isso. Porque, na verdade, a gente já se julga.
A gente já se julga perverso e não merecedor de amor porque temos defeitos. E a todo custo a gente tenta esconder. E como todos nós temos defeitos, todo mundo sofre em silêncio. Cada um escondendo as suas dores mais profundas e tentando parecer perfeito para o mundo externo. A gente se esquece que os nossos defeitos não nos fazem menos dignos de respeito e de amor. Como Deus nos ama, independente das nossas falhas, independente daquilo que a gente ainda precisa aperfeiçoar. Então, chega a hora da gente normalizar que temos vícios, que temos defeitos e que isso nos faz humanos. Porque se eu vivo me escondendo de mim, como que eu vou conseguir me curar e buscar a felicidade? Ignorar a sombra, ao invés de encará-la, facilita que a gente continue sendo dominado por esse nosso lado. Facilita com que a gente não deixe a nossa luz brilhar. Se eu não admito que, por exemplo, a bebida virou uma doença e que eu não tenho mais controle nenhum sobre a minha vida nesse momento, como que eu vou acreditar que eu preciso buscar ajuda psicológica, ajuda médica ou ajuda de grupos como o próprio Alcoólicos Anônimos? De outra forma, se a gente faz o esforço de olhar para dentro e admitir aquilo de mais terrível que existe em nós mesmos, por mais doloroso que isso seja, é libertador. Porque apenas colocando consciência e luz sobre as nossas dificuldades, a gente vai estar livre para tomar as providências necessárias para iniciar esse processo de mudança. Então, que a gente possa exercitar um olhar de compaixão com a gente. Olha, eu tenho esse vício sim, eu tenho esse defeito sim, e eu sou digno de amor e respeito, e tá tudo bem eu pedir ajuda e não dar conta sozinho. Porque eu sei que cada um carrega em si a sua dificuldade. Esse olhar de amor e de compreensão para si faz com que a gente seja mais amoroso e compreensivo com as pessoas também. Então, que a gente possa ter o honrado ato de coragem de olhar para os nossos vícios e de admitir que, poxa, eu não tô tendo controle sobre eles nesse momento. Eu preciso buscar ajuda. Esse é o primeiro passo. Pra me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa, sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorrisos, sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, dói, dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa... E é claro que esse caminho é longo e, nossa, não é fácil. A pessoa que fala com vocês aqui do outro lado, eu já me perdi em um vício. Já destruí uma relação muito importante pra mim por conta de um vício. Ter que admitir esse vício, trabalhar esse vício, é um processo muito doloroso que ainda não terminou pra mim. E toda vez que eu tenho que admitir que o vício ainda existe, que ele ainda tá aqui, é uma dor nova, uma dor diferente. Mas uma vez eu ouvi que toda longa estrada começa a ser construída pelo primeiro metro. Se a gente olhar o horizonte, todo o caminho que a gente tem que percorrer assusta. Então que a gente possa focar nos nossos pés, em dar o primeiro passo de onde a gente tá. Que é justamente esse passo de admitir os nossos erros, de admitir as nossas dificuldades. E quando ficar difícil, que a gente possa se recolher. Quando o coração ficar pequenininho, que a gente peça a Deus, ao poder superior, ao universo, que nos fortaleça e que nos guie. E que a gente possa ter a certeza que no momento em que a gente pede,
vários braços invisíveis nos sustentam nessa caminhada a cada momento. Assim como muitas coisas podem ser destruídas pelos nossos vícios, elas podem ser reconstruídas no momento em que a gente se dispõe a trabalhar por elas. Então eu te desejo força e coragem, que a gente possa juntos traçar esse caminho. Um grande beijo e até o próximo episódio.